Olá, flores, tudo bem com vocês? Espero que todos e todas estejam muito bem. Para quem não me conhece, meu nome é Rosângela, sirvo a Deus na Congregação Cristã no Brasil 42 anos e hoje eu vou começar flores. Eu estava escrevendo, passando a limpo o testemunho da serva de Deus Alzeni, do Japão. Essa irmã, o Senhor a chamou em 2018 e o esposo em 2019. Necessita de muitas orações porque é novinha de caminho. Eu falo que estão gatinhando, mas essa obra é perfeita, quem faz é Deus. E um ora pelo outro, né, flores? E cravinhos também. Então, vou começar a ler e até o momento que der. Se o vídeo não der tempo da gente ler tudo, eu faço a segunda fase, tá bom? Eu coloquei assim, minha conversão, irmão Zeni do Japão. Ela mora na cidade de Toyohashi. Experiência que tive com Jesus, o momento em que o reconheci como meu Salvador. Eu era católica, praticante, uma católica carismática. Meus filhos eram coroinhas dentro da Igreja Católica. Eu e meu esposo fazíamos parte da liturgia e do batismo. Vivíamos dentro da igreja. Apareceu na minha vida uma situação espiritual muito grande, uma prova muito grande, aonde eu fui, aliás, aonde eu sofri muito, me debati muito, e essa prova espiritual se estendeu por longos anos, mas em momento algum desisti de buscar o Senhor. Dentro da Igreja Católica, eu aprendi que precisávamos estar pedindo para Maria, pois eles não nos ensinavam a pedirmos para Jesus. Tínhamos Maria como nossa advogada. Eu sempre perseverante e fiel, ali onde estava, rezava 1000 Ave Marias, todo dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora. Iniciava esse propósito de reza às 11 horas da manhã e terminava às 16 horas. Parávamos um pouquinho para um lanche e logo retornávamos a cumprir aquele propósito. Eu e algumas irmãs ali do Japão. Fazíamos parte da reza do terço de oração. A prova, ao invés de diminuir, foi aumentando a cada dia, foi apertando a ponto de buscar a ajuda dos padres. O padre Eduardo, que atuava ali no Japão, em Toyohashi, me ajudou muito. Hoje ele está no Brasil. Me socorreu em muitas madrugadas, muitos dias, muitas vezes. A luta espiritual era tão forte que por várias vezes tentei o suicídio. Somente o sangue de Jesus para me cobrir e me livrar. No decorrer dessa luta toda, em 2011, tive um encontro com Jesus. Estava sofrendo muito. Nunca vou esquecer desse dia, ficou gravado em meu coração. Fomos passar 4 anos no Brasil e um dia amanheci com uma aflição muito grande e saí de casa 8 horas da manhã à procura de um pastor ou uma pastora. Eu não queria ninguém da Igreja Católica naquele momento. Não que eu seja contra eles. Pelo contrário, eu os amo, principalmente a todos os padres que me ajudaram muito.
Tenho um carinho muito grande pelo Padre Celso, da Igreja Nossa Senhora de Fátima, no Jardim Tranquilidade. Ele me ajudou muito. O Padre Serginho, do Morumbi, e o Padre Edson. Os agradeço muito pela ajuda. O Padre Edson, carismático, mexia com cura e libertação. No mês de outubro, levantei muito aflita e saí de casa à procura de ajuda espiritual. E lembrei que a madrinha de batismo do meu esposo tinha uma igrejinha na sua casa. Fui até ela e ela orou por mim. Ela era católica e foi convertida há pouco tempo. Disse a ela: Carmen, dependendo do que acontecer nessa oração, quando terminar, eu não serei mais católica. Eu vou servir ao Senhor no cristianismo. Não lembro de nada que saiu daquela oração. Só lembro que eu chorava muito e que estava com o rosto no pó, rosto no chão, chorando muito, e eu não era a mesma pessoa. Fui transformada após aquela oração. Após a oração, disse para a irmã Carmen: Eu não sou católica mais. A Carmen, depois da conversão dela para o cristianismo, nunca me falou contra o catolicismo, só ficou me olhando em silêncio. Minha casa era um altar, tinha todo tipo de imagem que vocês possam imaginar. Nossa Senhora dos Nós, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora das Graças, muitos terços, muitos rosários. Após a transformação, comecei a recolher tudo de dentro da minha casa. Confesso a vocês que juntei tudo em 3 sacos de lixo pela metade. Fui retirando as imagens e Deus me mostrava que em cima do guarda-roupa tinha uma mala de viagem e dentro dessa mala muitos papeizinhos, santinhos, e recolhi tudo. Disse a irmã Carmen: A partir de hoje vou servir a Deus na igreja cristã. Senti um refrigério muito grande na minha alma. A transformação foi muito grande que não consigo explicar para vocês. Me senti como Paulo, quando Paulo teve aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco. Me identifico muito com Paulo. Meus olhos espirituais foram abertos e estou me sentindo muito feliz. Tudo começou na minha vida. Comecei a frequentar a igreja evangélica, mas devido à prova que passei, emagreci muito e perdi todas as minhas roupas. Mas Deus nunca nos deixa desamparados. Ganhei 2 peças de roupas de minha cunhada e ia congregar sempre com aquela mesma roupa, mas orando a Deus, pedi a Ele que me preparasse condições de comprar roupas. Meu guarda-roupa cheio e nenhuma peça servia em mim, por ter emagrecido muito. Congregava todos os dias e todas as noites, de segunda a segunda. Eu congregava nas igrejas com a mesma roupa, mas muito feliz. Fui congregando, Deus falando com a minha alma e preparou minha necessidade. Quando senti que minha vida estava sendo mudada, meu marido me tirou de Guarulhos e me levou para o Paraná. Peguei uma mensagem dele com o meu filho dizendo assim: Sua mãe está louca? Vamos tirá-la daqui. E essas crentes fizeram uma lavagem cerebral nela e ela está louca. Toda essa reação dele foi porque tinha feito a limpeza na minha casa, retirando os altares, e ele não gostou muito. A transformação foi tão radical que em momento algum falei para ele. Só clamava a Deus para ele não ficar chateado comigo,
pois toda essa atitude minha, não, por toda essa atitude minha, que ele não ficasse bravo com ela pela atitude que ela fez de limpar a casa, tirar todas aquelas imagens. Aí começou a luta espiritual. Corri até a irmã Carmen, como na igreja dela elas faziam campanha de oração, pedi a ela que marcasse um dia para fazermos essa campanha de oração durante 7 dias dentro da minha casa. E assim foi feito. Não me lembro se foi no sexto ou no sétimo dia da oração, que durante a campanha de oração, enquanto elas oravam, fui fazer o que Deus havia me pedido. Saí do meio da oração e fui tirando tudo que Deus me mostrava, o que já relatei para vocês. Tirei todas as imagens, terços, santinhos, rosários, etc. As irmãs da oração em momento algum me criticaram sobre a minha atitude, se o que eu estava fazendo era certo ou errado. Só clamava a Deus para que meu marido não brigasse comigo. A partir daquele momento, senti uma paz tão grande, uma mansidão no meu coração, que eu não tinha voz para discussão nenhuma. Pedi para Deus não permitir que meu esposo viesse sentir falta de tudo que tirei dali. Todas as imagens eu que comprava. Ia muito para Aparecida do Norte. Meu esposo não era muito de comprar. Passaram-se 3 dias. Ele chegou em mim e perguntou assim: cadê as coisas? Cadê as imagens? Cadê os terços? Cadê isso? Cadê aquilo? Respondi a ele com voz baixa: era meu. Ele falou assim: nosso, somos casados. Cadê as coisas? Baixei a minha cabeça e comecei a clamar por Jesus. Saí de perto dele e disse: Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Havia colocado todos os sacos de lixos no terraço da minha casa para esperar o dia do catador passar, porque se tivesse colocado na lixeira, ele iria pegar tudo de volta. No dia dos catadores passar, corri até eles e entreguei os 3 sacos de objetos. E foi assim que tudo aconteceu. Após essa limpeza espiritual dentro da minha casa, estou servindo ao Senhor até hoje. Em dezembro, na virada do ano, meu esposo me convidou para passar o Réveillon na casa do meu filho caçula, que mora no Paraná. E logo veio tudo na minha cabeça. Ela está louca. Foi feita a lavagem cerebral nela. Aí respondi para ele: vamos sim. Quando? Ele respondeu: ainda hoje. Aí disse a ele: vou arrumar as malas. E ele disse: arrume somente a sua. Pega a sua mala de mão, que eu pegarei a minha. A reação dele me preocupou, porque todas as viagens para o Japão sou eu quem arrumava as malas. Mas fiquei em paz, porque já era o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Passamos a noite de Réveillon no Paraná. No dia 1º de janeiro de 2012, saímos para fazer uma caminhada às 8 horas da manhã. Nessa caminhada, eu avistei uma igreja aberta e logo perguntei para o irmão que estava na porta se teria culto naquele dia. E ele disse para mim que o culto iria começar às 9 horas da manhã. Mais que depressa, voltei para casa, me arrumei e fui congregar. Não olhei a placa da igreja. Como havia aceitado Jesus, há pouco tempo estava com muita fome espiritual e assisti ao culto.
Quando voltei para casa, já era 12:30, quase 1 hora. Meu esposo e meus filhos falaram assim: senta no sofá, porque tenho uma notícia para te dar. Os dois estranhos, e falei: o que está acontecendo por aqui? Baixei minha cabeça e comecei a clamar a Deus: Senhor, o que está acontecendo aqui? Na verdade, não. Aí eles falaram assim, o marido: na verdade, não te trouxe somente para passar o Réveillon aqui. Estou me mudando para Maringá, no Paraná. Flores, tenham paciência, tá? Que é longa a história. Eu não volto mais para Guarulhos. O esposo dela falando: já trouxe todos os documentos necessários e roupas necessárias. Se você quiser continuar casada comigo, você vai voltar, arrumar um caminhão e trazer toda a mudança. Respirei fundo, na hora. Aí uma voz falou assim no meu coração: ele está te traindo. Ele te traiu. Não fica com ele. Volta, toma conta de tudo e não dê nada para ele. Fica tudo para você. Logo, a segunda voz: tenha calma e faça tudo o que seu esposo está te pedindo. Ouvi a segunda voz e respondi para ele sem gritaria, muito calma: tenho certeza que o culto Deus já estava me preparando para poder receber essa notícia. Disse a ele: viajarei, se possível, ainda hoje, se necessário. Me dá a chave do carro e viajo ainda hoje. Aí ele me disse assim: carro nada. Você vai de avião ou de ônibus, porque vou usá-lo para procurar serviço e procurar casa se você voltar para cá. Vou alugar uma casa para nós dois. E se você não voltar, não sei o que será da minha vida. Voltei de ônibus e durante a viagem aquela voz novamente no meu ouvido, falando para não obedecer a ele. Chegando em Guarulhos, fui congregar e pedi que Deus falasse comigo. E a resposta veio, que era para fazer tudo o que meu marido falou, porque um dia ele estaria dentro da igreja junto comigo, numa igreja cristã. Arrumei o caminhão de mudança e, como tenho 7 irmãos, pedi a ajuda deles para me ajudar a fazer a mudança dentro do caminhão. Tudo pronto. Segui viagem para o Paraná. Depois de 3 meses, meu marido aceitou Jesus, o Salvador da vida dele. Incrível! Em um dia, caminhando no parque, 2 pessoas o parou e perguntou se ele era cristão. O senhor é evangélico? Respondeu que não. Sou católico, apostólico, romano, porque era orgulho nosso quando perguntavam para a gente sobre a religião e a gente se orgulhava em dizer que nós éramos católico, apostólico, romano. A pessoa disse: mas o Senhor me mostra que o Senhor é um servo de Deus. Vai servir a Deus na igreja evangélica. Não que, Flores, para deixar bem claro, não que ela quis dizer assim, que mesmo que ele esteja na igreja católica, que ele não é servo de Deus, mas que Deus mostrava que ele serviria a Deus dentro de uma igreja evangélica. Chegou em casa com o olho estatalado, sendo filho de japonês legítimo, o normal é vir com o olho fechado, né? Mas ele chegou com o olho tão aberto e contou tudo o que havia acontecido. Ele disse assim: Deus falou. Não, ela pôs assim: Deus falou que já era o trabalhar dele na vida do meu esposo.
Comigo ocorreu a mesma coisa. Muitos me perguntavam se eu era evangélica. E respondia que não, que eu era católica apostólica romana. E a pessoa falava que Deus mostrava eu servindo a Ele dentro de uma igreja cristã, que Deus iria me chamar. E perguntei o que é chamar. Resumindo, 3 meses, meu marido estava dentro da igreja comigo, glórias a Deus, no Paraná. Passamos por várias igrejas. A primeira foi a Adventista do Sétimo Dia, batizei nessa igreja, não permaneci. Glorifico a Deus, foi maravilhoso o tempo que fiquei ali. Depois fomos para a Bola de Neve. Eu e minha família congregamos nessa igreja. Depois fomos para Batista, Ministério Restauração, do pastor Claudinei. Ali congreguei até vir para o Japão. Na nossa despedida, a igreja chorava muito. Amo a todos esses pastores que passaram em nossas vidas. Chegando no Japão, eu e minha família começamos a congregar na Igreja da Graça, Comunidade da Graça em Toyohashi. Vocês percebem? Passou por várias igrejas. Toyohashi, no Japão. Foram 3 igrejas que frequentamos e aconteceu que no decorrer desse tempo quase me mataram espiritualmente. Eu e meu marido ficamos bem abatidos, quase morremos espiritualmente, falando. Mas quando Deus tem um propósito na vida da gente, as provas vêm, mas vão embora também. Tudo que passamos aqui foi para a edificação da vida espiritual. Mesmo na prova, nunca deixamos de congregar. Depois de um tempo, ficamos desigrejados por 1 ano. Muitos perguntavam qual igreja fazíamos parte. Respondíamos: não somos de igreja nenhuma, não somos membros de igreja nenhuma, mas a gente se trocava, olhava um para o outro e falava assim: e aí, que igreja nós vamos hoje? Aí falávamos assim: vamos descer para o carro, que lá o Espírito Santo nos conduzirá. E foi conduzindo, e foi nos levando, e foi passando um ano, e nós fazendo isso. Antes de acontecer tudo isso, eu levei meu marido para a congregação aqui em Toyohashi. A gente estava ainda congregando nessas igrejas, ainda não estávamos desigrejados. Eu já tinha conhecido a CCB com 17 anos de idade. Quando levei meu marido para conhecer a congregação em Toyohashi, foi um culto maravilhoso. Me alimentei muito da palavra. Foi muito bom. Quando terminou, meu esposo olhou para mim e disse: nunca mais me convide para vir nessa igreja. Fiquei quietinha, em comunhão com Deus, e falei: Senhor, o que estou fazendo? O que é que eu fiz de errado? Isso entre eu e Deus. Mantive a calma, não retruquei, fiquei bem quietinha, mas logo em seguida ficamos desigrejados novamente. Não podia chamá-lo para ir na congregação. Meu coração sentia, e eu pensava: meu Deus, se meu marido fosse na congregação, se ele aceitasse congregar, percebi que já estava totalmente morta espiritualmente falando, fria, fria. Não sentia a presença de Deus. Para minha surpresa, um dia estávamos trocando para irmos para a igreja. Me lembro como se fosse hoje. O telefone tocou, ele atendeu, era um amigo do meu esposo, o convidando para ir conhecer a congregação em Toyohashi. Os caminhos de Deus são maravilhosos, que ele até esqueceu que um dia havia me falado
que nunca mais o chamasse para ir na congregação. Fiquei muito feliz e fomos para a congregação. Eu dei glórias a Deus, aleluia, e a partir daquele dia nós nunca mais saímos de dentro da congregação. Em seguida entrou a pandemia e fomos obrigados a congregar em casa. Não perdia um culto online. Fiquei enferma, fiz cirurgia, mas congregava em casa. Foi maravilhoso. Além de congregar no Japão, eu assistia aos cultos online do Brás. Nesses cultos online, eu aprendi muito com os servos de Deus do Brás. Aprendi bastante coisa que eu não conhecia. Sou bebê ainda nessa graça maravilhosa. A cada culto fico maravilhada, impactada pelas palavras. Para mim não existe cultos ruins, porque a palavra é vida, nos alimenta. O primeiro dia que congreguei a convite do Akira, amigo do meu esposo, eu estava totalmente morta espiritualmente e não chorava, eu não sentia a presença de Deus, eu não me aquebrantava. Antes de pôr os pés lá dentro, falei essas palavras para o Senhor. Senhor, eu sei que não vou te encontrar ali dentro. Eu sei que não vou te sentir dentro dessa igreja, porque muitos me falavam para nunca ir na congregação, nunca procurar essa igreja. Entrei ali sequinha, sequinha e falei essas palavras para o Senhor. Senhor, não permita que ninguém venha perguntar o meu nome, porque outras igrejas têm esse costume de quando vem pessoas visitar, eles pegam nome, telefone, endereço. Falei assim para o Senhor, não permita, porque se vier alguém falar comigo, eu nunca mais coloco meus pés dentro da congregação. Quero entrar, receber a tua palavra, me alimentar, mas sei que não vou sentir nada mesmo. Realmente, do jeito que eu entrei, eu saí. Fui sentir Deus muito depois. Creio que do terceiro para o quarto culto já estava totalmente aquebrantada. Chorei, chorei muito. Já não tinha mais dúvida que meu lugar era ali. Fui participar de um batismo, lembro que eu fui de longe, aliás, de longe em dezembro, muito frio aqui no Brasil. Aliás, deixa eu ver aqui, fui participar de um batismo, lembro que eu fui de longo, vestido longo. Em dezembro aqui no Japão é muito frio, estava bem agasalhada, não me preocupei porque sabia que eu não ia me batizar. Já sou batizada, não preciso batizar novamente. Tinha curiosidade de assistir a um batismo na congregação. Aí fui eu e meu marido. O Senhor me visitou tanto que as minhas pernas não respondiam. Chorava muito, os hinos, uma voz falava assim: você vai hoje se batizar porque não tem mais tempo. Essa é a tua hora. Fiquei no banco, para vocês terem uma ideia, estava sentada no banco dos organistas. Muitas me perguntaram se eu era organista nova. Fiquei sem saber o que responder, porque eu não sabia nem o que era organista. Disse, não sou nada. E comecei a chorar, me aquebrantar. Queria me batizar, mas minhas pernas não me ajudavam. Não conseguia andar. E também pedir ajuda para o meu marido, porque na congregação os irmãos sentam de um lado e as irmãs sentam de outro. E eu estava em aflição, porque o coração pedia para ser batizada, mas não sabia como ir até o batismo. Até que uma organista me abraçou e perguntou: você está passando mal? Ela falou: não, eu quero me batizar. Então vai. Aí eu falei: mas minhas pernas não ajudam, eu não consigo andar. Aí ela, com muito carinho, me abraçou e me conduziu até o tanque de batismo. Achava que já era batizada. Foi tudo o movimento que Deus fez, a colocando ali para me auxiliar. Deus me chamou nesse caminho santo, estou firme até hoje e daqui quero ir para a eternidade. Nunca mais quero bater de portas em portas, nunca mais quero ficar desigrejada. Quero servir ali
a Deus ali até o fim. Flores, é um testemunho que eu tentei resumir o máximo. E para responder ao irmão Gessé, o irmão Gessé, ele é de um canal e ele falou para mim que ele deixou para mim 3 pérolas, aonde ele falou assim, que eu falo que a graça do Filho de Deus, que a congregação é a graça do Filho de Deus. Irmão Gessé, eu confirmo isso, continuo confirmando, eu sou convicta disso. E o Senhor também falou a respeito do caminho que leva aos céus. Nesse testemunho, olha quantos caminhos que ela passou e ela veio parar na congregação. E eu sei também que o irmão, antes de ir para a congregação, o irmão foi adventista do 7º dia, assembleiano também. E o Senhor o trouxe para a congregação. Então, Deus está em todas as igrejas. Mas a primeira vez que eu congreguei, o Senhor já me confirmou que esse seria o caminho que levaria aos céus. Então, vai ficar essa incógnita aqui. Quando surgir qualquer dúvida, é só buscar no Senhor, que o Senhor nos responderá. Eu espero que vocês tenham gostado desse testemunho. Foi uma obra maravilhosa, que Deus abençoe, serva de Deus, está gatinhando ainda, mas estamos aqui para ajudá-la no que precisar. Flores, para quem não se inscreveu no meu canal, se inscreva. Vamos continuar contando as obras que Deus tem operado, porque o Senhor está às portas, não percamos mais tempo. Flores, beijo, beijo, flores, e um excelente final de semana para vocês. Beijo, beijo, flores!